um folheto, é bom demais servir ao nosso Deus. O pastor Jesaías será o mensageiro dessa manhã. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela vida dele, pelo seu coração. Pai bendito, Deus amado, o Senhor já falou com teu filho e ele está aqui nessa hora para compartilhar conosco o que o Senhor já ministrou ao seu coração. Usa a vida do pastor Jesaías mais uma vez para edificar as nossas vidas. Espírito Santo, presente aqui nesse lugar e em cada lar que se abre agora, toca em nossos corações, edifica a nossa alma. Tu és poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Senhor, toca em nossos corações, através da Tua palavra, através da vida do Teu servo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém, irmãos? Bem melhor. Você orou por mim hoje? Eu não lembro se no fim do ano passado, ou início desse ano, assistindo uma live de um pastor, ele comentou algo interessante que eu não fazia e passei a fazer. Espero que você também faça. Ele falou que ele, depois de muito tempo, ele passou a fazer uma coisa. Quando ele saía de casa, ele orava pelo pregador. Quando ele saía de casa para o culto, ele orava pelo culto e pelo pregador, por quem ia pregar. E eu passei a fazer isso. Eu espero que você comece a fazer isso hoje à noite. Não é? Quando você for sair de casa, primeiro você tem que orar quando sair de casa, né? Tem que criar esse hábito. E quando você for orar, quando sair de casa para o culto, ora pelo culto, ora pelo dirigente, pelo louvor, e ora pelo pregador, que via de regra está tenso, e meu coração fica disparado. Algumas coisas fazem meu coração disparar, mas aqui dispara muito. Estava ali sentado, e eu estava lembrando de fevereiro de 1997. Eu estava no seminário há 2 semanas, e o pastor saiu o pastor foi para o retiro de carnaval. Eu não fui, foi a diretoria inteira. Então, quem prega? O seminarista. Com 2 semanas de seminário, tenso, irmãos, nervoso. E eu pensei que fosse parar, mas não para, não. E quanto mais você fica dependente de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, e quanto mais você busca fazer a vontade de Deus, parece que aumenta, não é? E é interessante o coração bater, e isso é bom demais. Primeiro que a gente está vivo, né? O coração bater é bom, e é bom demais sentir isso. Felizmente, Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Capítulo 4, ainda, versículo 17, para encerrar. 4:17. E leve na mão esta vara, com que você fará os sinais milagrosos. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é o fim, mas é o começo. Moisés estava com 80 anos de idade, viveu 40 anos. Moisés viveu 120 anos, né? No palácio 40 aqui no deserto de Midian, e 40 seguindo com o povo em rumo à terra prometida. Agora está com 80 anos, entendendo que já era, já foi, já passou, não tem mais jeito. Estou velho, matei um homem, eu cometi um erro, eu cometi uma falha, tive muitas coisas, tive riqueza, tive uma grande empresa, tive muitos funcionários, agora eu trabalho de ajudante de pedreiro, está tudo no fim, não tem mais jeito. Tive tantos planos, tive tantos sonhos, pensei em realizar tantas coisas na minha vida, mas nada deu certo. Achei que eu seria um grande homem, pensei que eu seria o faraó do Egito, achei que poderia fazer tantas coisas, e agora já era, não tem mais jeito. E é nessa hora que Deus aparece e fala: rapaz, não é o fim, é agora que vai começar. Tu está pronto, porque tudo o que aconteceu contribuiu para que esse momento fosse favorável.
E Deus chama Moisés para ir lá no Egito e libertar o povo. E Deus fala aqui no texto: meu povo que está sofrendo por aqueles feitores, aqueles homens maus, estão oprimindo o povo. Mas por que o povo está oprimido no Egito? Se o povo foi para lá 70, algumas versões de Bíblia falam 75, mas foram 70 pessoas saíram lá para o Egito. Por que agora eles estão lá no Egito? Por que uma gente tem que libertar um povo que está sofrendo, escravizado no Egito, se esse povo era tão bem amado, foi tão bem recebido no Egito? A gente tem que voltar lá atrás para entender por que Moisés foi colocado num cesto, né, e foi levado. Porque, irmãos, tudo tem um tempo de Deus. Saiba aguardar o tempo de Deus. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia fala lá em Crônicas que os olhos do Senhor estão por percorrer toda a terra. Deus está vendo a tua luta. E vou te dar uma notícia ainda melhor. Ele está ouvindo as suas orações. Porque a palavra diz que as orações do povo do Senhor chegou a Deus. Deus está ouvindo as orações. Deus está vendo tudo. Mas tudo tem um tempo determinado para acontecer. Deus está arrumando a casa. E parece que Deus está bagunçando. A gente é meio doido, né? A gente quer interferir nos projetos de Deus. Irmão, fica na tua, aguarda, relaxa. José vai para o Egito. Quando José chega no Egito, ele é muito bem recebido. Isso tem que causar estranheza na gente. Como é que um faraó egípcio vai dar tanta moral para um hebreu? Porque o faraó, quando José chega no Egito, não é egípcio. Era alguém de um povo, era um Ixo, ele era dos Ixos. Os Ixos eram um povo semita. E os hebreus também eram um povo semita. Semita é o povo da geração de Sem, um dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. Os semitas eram desse povo. É mais ou menos, para a gente entender, é como os sul-americanos. Não é? O brasileiro é sul-americano, o argentino, não é? Minha segunda pátria, não é? Argentino é sul-americano, Paraguai é sul-americano, Uruguai é sul-americano, entendeu? Então, os ixos eram semitas, os hebreus eram semitas e haviam outros povos semitas. Os ixos invadiram o Egito, tomaram o poder, expulsaram o faraó, a sua família e assumiram o governo. Então, José não era alguém tão estranho assim, era um semita, como aquele faraó Ixo também era. Então José tem muita moral e consegue avançar e administrar, não é? Ele só era menor que o faraó quando o faraó estava no comando. No geral, quem mandava era José, porque o faraó não era egípcio. Mas aí havia um general que nunca engoliu essa história, o general Amose, um egípcio. Ele monta um exército, vai passando os anos, ele vai montando um exército, e ele cria um grande exército, ele invade o Egito, retoma o poder, expulsa os ixos do comando, e agora o Egito tem de novo um faraó egípcio. E, automaticamente, ao longo desses anos, ele criou uma bronca muito grande dos semitas. Ele não gosta dos semitas, seja quem for, não é? E ele agora começa a escravizar os hebreus, que eram os semitas que estavam lá no Egito. Está entendendo isso? Porque o texto fala, na Bíblia diz, que, em Êxodo 1, que assumia um faraó que não conhecia José. Não conhecia José. E ele começa a oprimir e escravizar, com medo de que futuramente esse povo pudesse se aliar novamente com outros povos e assumir de novo o comando. E ele começa a criar uma coisa lá, que era dos filhos casarem entre si, para não misturar a raça, para não dar poder a outros povos. Então os irmãos começam a casar com os irmãos. E foi assim, até que chegou numa certa dinastia, que só tinha uma mulher, e ela casa com o primo dela, que era... Hoje eu vou aqui só sugerir nomes bonitos. Grávidas aí de plantão, você que quer ter filho, não é? Stephanie e Arthur me falou que quer ter no mínimo 3, não sei se ele falou contigo, não falou contigo não, perdão, eu não sabia que era segredo, vacilei, acabei revelando para você que ele quer ter uns 3. Eu já falei do Amose, não é? Aí esse primo que casa com a prima é o Tutmoses I, não é? Que não tiveram filhos.
Aí ele tem um caso extraconjugal e tem um filho com a amante, o Tutmoses II, que era esposo da mulher que achou Moisés no rio, que é um outro nome, Hatshepsut. Esses nomes egípcios são complicados, mas essa mulher que achou Moisés no rio era casado com o irmão dela, que era filho da amante do pai. Situação difícil demais, e também não tinham filhos. Aí o Tutmoses II repete lá, pastora Zélia, padrão de comportamento. Também arruma uma amante e tem um filho, o Tutmoses III. A mulher que tirou Moisés lá do rio, a Hatshepsut, ela não engolia aquela história, ela queria um filho. E ela não tinha filha para casar com ele, ela queria um filho. Ela não queria que o filho da amante fosse o faraó. E ela vai para o rio, ela está lá se banhando no rio. Aí é quando a mãe de Moisés bota Moisés no rio. Porque a ordem era matar as crianças, né? Porque quanto mais oprimia o povo, mais o povo crescia, começaram a matar os meninos. A mãe de Moisés põe lá, ela no rio. Quando ela pega a criança, ela vê que o menino é circuncidado, vê que é filho de um hebreu. Mas ela se alegra, porque na cabeça dela, ela recebeu um presente do Deus do rio Nilo, não é? Era o Deus Rapi. Então, para ela, Rapi, que era o Deus do Nilo, deu um filho para ela, para que aquele filho fosse o faraó, e não o Tutmoses III, o filho da amante do marido. Está entendendo como é que Deus vai ajeitando e preparando? De fato, ela foi presenteada por Deus e não pelo Deus do rio. Aliás, ela foi presenteada, nós fomos presenteados, a humanidade foi presenteada com Moisés, mas para ela foi aquele Deus do rio. Então ela cria Moisés para ser faraó. Nesse intervalo, Tutmoses I morre, o esposo dela, Tutmoses II, assume o poder e Moisés é criado ali para ser faraó. E um dia ele sai para ver o seu povo, lembrando que a mãe de Moisés criou ele, Joquebede, mais um nome com J eu gosto, não é? Nome com J é bacana, né, irmão Jair? Nome com J é top, não é? Joquebede cria Moisés, amamenta ele por um tempo, deu instruções para ele, falou do povo, usou a tradição oral para contar toda a história para ele. E Moisés cresce sabendo acerca do seu papel, da relevância dele, a importância dele, e ele criado com todos os ensinamentos que ele tinha direito. Ele sai um dia para visitar o seu povo, vê um egípcio oprimindo o hebreu lá na briga, ele mata o egípcio. Por conta disso ele foge, e ele vai para o deserto de Midian. Enquanto ele está lá, o padrasto dele morre, o Tutmoses II, para que o filho bastardo não assumisse. A mãe de Moisés, ela assume, ela é a primeira mulher faraó, primeira e única, né? Cleópatra não foi faraó, foi rainha, e Cleópatra não era egípcia, era grega, né? Lá dos Ptolomeus. É a primeira mulher e única mulher a ser faraó do Egito. E quando ela morre, aconteceu o que ela não queria. O filho Tutmoses III assume, que conviveu com Moisés. Por isso que quando Moisés volta ao Egito, não foi tão difícil ter acesso ao palácio, ou ter acesso a Faraó. Eu estou querendo fazer você entender, irmãos, que Deus, Ele é o Senhor da história. Ele prepara tudo e todas as coisas, para que tudo flua segundo os propósitos dEle. Moisés foge para o Egito, não é nem meu irmão, né? É o filho do padrasto, está lá assumindo lá o poder no Egito. Ele está lá apacentando o rebanho do pai, triste, frustrado, deprimido, para baixo, se achando o último dos últimos. Tanto é que quando Deus chama ele, ele fala: não, eu sou gago, eu tenho dificuldade, eu sou pesado de língua, isso não é para mim não, é para qualquer um, menos para mim. Qualquer um tem direito. Ele está vivendo as suas crenças limitantes, né? A minha idade é avançada, eu não tenho mais poder.
ou alguns adolescentes jovens pensam, não, ninguém da minha filha, ninguém da minha família nunca se formou na faculdade, eu não tenho condição, isso não é para mim, isso é para o filho do vizinho, isso é para os meus primos, não é? É o jovem que pensa que ele não pode ter um bom emprego, e se limitando, ele está ali, irmãos, triste, amargurado, frustrado. Só que no Egito, quando ele mata o egípcio, ele se achava poderoso. Ele sai para visitar o seu povo, não é? Barriga para dentro, como fala no quartel, peito para fora, peito estufado. Ele se acha poderoso, ele vai defender o hebreu, ele acaba matando o egípcio porque ele achava muita coisa. Agora ele não se acha mais nada. É aí que Deus aparece. Me lembra muito Pedro. Senhor, ainda que todos aqueles pecadores, que os outros 11 eram pecadores, ele era o cara, ainda que todos eles te neguem, eu jamais te negarei. Irmão, demorou muito, ele não sei nem quem é, não conheço, nunca vi. Aí, em João 21, Deus aparece para ele, tem aquele trocadilho lá, tu me ama, né? Amor ágape, incondicional e amor filial de amigo. Aí, na terceira vez, Jesus fala assim, você me ama com amor de amigo? Ele fala, Senhor, é o meu máximo. Aí Jesus fala assim, agora você está pronto, você foi verdadeiro, que lá atrás você se achava o cara, agora que você baixou a bola, é agora que você está pronto. Era aquela hora que Moisés estava pronto. No Egito, ele estava se achando muita coisa, com todo o conhecimento do Egito, com toda a moral, não é? Ele era o filho, entre aspas, do faraó, filho da esposa do faraó, ele era o cara, se achava muita coisa. Quando ele vai para o Egito, que baixa a bola, é que Deus aparece a ele. Então, muitas vezes, irmãos, as coisas não fluem porque estamos nos achando inteligentes demais, bons demais, feras demais, né? Deus precisa muito de mim, ou na empresa, e você pensa que você chegou onde você chegou somente pela tua inteligência, pelos teus estudos. Quando você quer o emprego, você vem aqui, não é? Você vem aqui e pede, aí consegue, você vem aqui e agradece. Passa um tempo, você esquece de quem te colocou naquele lugar. E você fica arrogante. Se você é chefe, você maltrata os teus funcionários. Você pisa neles. Você esquece quem te colocou naquele lugar. Muitas vezes, Deus permite algumas coisas para, simplesmente isso, baixar a nossa bola. E está Moisés ali agora. E é nesse momento que Deus aparece, em meio a uma sarça, um arbusto, né? A palavra sarça, algumas traduções vai aparecer como espinheiro, não é? Um arbusto, não, uma coisa seca que quando pegava fogo, logo se apagava, e aquele fogo ali se demora demais a apagar, muito tempo aceso, chama a atenção de Moisés. Moisés vai lá ver o que é, e ali está o anjo do Senhor, que na verdade é o próprio Deus. Toda vez que na Bíblia apareceu o anjo do Senhor, é porque é Deus se revelando, é o que nós chamamos teologicamente de teofania, né? É uma aparição, é uma revelação, é uma manifestação de Deus, porque no hebraico não tem do e nem di, nem dá. A verdade ali é o anjo Senhor, né? A palavra hebraica, Malak Yavé, o anjo Senhor, ou anjo Jeová, é o próprio Deus. É Deus se revelando a Moisés no meio de uma sarça, e Moisés se aproxima. Moisés se aproxima daquela sarça para ver o que está acontecendo, que ela não se apaga, e ele se volta para Deus. Então, irmãos, para que Deus possa começar a fazer algo em nossa vida, seja você com 80, que não se acha mais capaz, ou seja você com 15, 16 e 18, que não se acha capaz, porque a história familiar, por onde você mora. Recentemente eu vi uma matéria sobre um menino, estudou escola pública, ninguém da família dele nunca fez faculdade, ele conseguiu uma bolsa para estudar fora do Brasil, escola pública,
né? É o primeiro da família, não tem histórico nenhum. Ou seja, não se venceu pelas crenças limitantes. Mas para que Deus possa começar a fazer alguma coisa em minha vida, com 15, com 40, com 50, com 80, com 90, seja quando for, eu preciso estar atento aos sinais de Deus. Porque Deus dá sinais. Deus dá sinais, Deus se revela de várias formas. E a gente está tão preocupado com tanta coisa que não percebe. Deus está falando com a gente. O Senhor aparece ali, a sarça queima, pai. Está ali o anjo do Senhor. Está ali o próprio Deus no meio de uma sarça. O texto fala que Moisés se voltou, ele se virou, ele foi na direção de Deus. E nós queremos que Deus nos use ou comece a fazer algo na nossa vida, em nós ou através de nós, sem nós nos voltarmos para Deus. Nós nos voltamos para as coisas do mundo, e para que o mundo ensina, para que o mundo prega, para as coisas que o mundo fala, e começamos a achar que de fato é muito bem assim como a Bíblia diz. O que o pastor fala, aliás, tem falado bastante, não é? Tem falado bastante, Deus tem usado bastante. Aliás, Deus tem usado muito os pregadores aqui dessa igreja, né? Quarta-feira foi o pastor Tiago que pregou, também falou bastante. Ele não está ali não, rapaz, ele saiu. Depois você transmite para ele, está ali, que eu falei, pastor Tiago, não é? Deus tem falado muito através do púlpito aqui dessa igreja, mas você começa a duvidar pelas coisas que você ouve na televisão, desgruda disso, então, perigo esse negócio. Algumas pessoas começam a falar algumas coisas por aí, e você começa a acreditar. E você começa a achar que não é bem assim. Você quer ser usado por Deus, você quer que Deus comece a fazer algo em você, ou através de você, mas você não se volta para Deus. Moisés se voltou para o Senhor, ele se voltou para a sarça, ele deu atenção a um sinal de Deus. Mas para que Deus possa começar algo na minha vida, não somente me voltar para Deus, mas eu preciso também aceitar o tratamento do Senhor. Porque quando ele chega ali na sarça, quando ele está ali chegando na sarça, Deus fala, Moisés, Moisés, 2 vezes. E falar o nome 2 vezes comunica algumas coisas. Quando na Bíblia chama alguém 2 vezes pelo nome, comunica que a pessoa é especial para Deus. Comunica que ela tem um propósito e um potencial em Deus. Comunica que ela precisa também de cura e de alguns ajustes. Prova disso, Lucas 10:40, quando o Senhor fala, Marta, Marta, estás muito ansiosa com muita coisa. Marta, Marta, você é especial, você tem potencial, mas você precisa de alguns ajustes, você está desajustada. O Senhor fala com Pedro, em Lucas 22, 31, o Senhor fala para Pedro, Simão, Simão, Satanás quis... Simão, Pedro, você é especial, você tem potencial, mas você precisa de alguns ajustes, você é muito afobado, você é muito afoito, você tem que se ajustar. O Senhor aparece a Paulo em Atos 9, versículo 4, e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, você é especial, você tem potencial, você tem propósito em Deus, mas você precisa de cura e de ajuste e de conserto. E o Senhor também fala isso para mim e para você nessa manhã. Você é especial. Você é importante para Deus. Você tem potencial. Mas Deus quer fazer alguns ajustes na sua vida e na minha. Só que os meus eu sei quando eu comecei a preparar o sermão. Deus já falou tudo isso comigo antes de falar contigo, né? Deus já falou. Isaías, você é especial, você tem propósito, você tem potencial, mas eu preciso fazer alguns ajustes na tua vida, curar algumas coisas. Aliás, já fala o louvor, não é? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, chega de ficar sofrendo angústia e dor, desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor, você é especial.
você tem potencial, mas preciso fazer alguns ajustes, diz Deus. Deus também precisava fazer alguns ajustes em Moisés, e ele aparece na sarça. A sarça pega fogo, ela queima, e fogo comunica que Deus quer purificar, porque é isso que fogo faz. Com o que é papel, com a folha seca, o fogo queima. Com o que é ouro, o fogo purifica. Você é ouro, irmão. Você é ouro, irmã. Esse fogo aqui é para purificar Moisés, é para reacender a chama nele. Segundo Timóteo 1, versículo 6, Paulo fala com Timóteo, né? Para que fosse reavivado, que reavive em você o dom que foi dado pela imposição das minhas mãos. Timóteo está triste, Timóteo também está se sentindo fragilizado, não é? Achando que não tinha muita esperança em Deus. Paulo aparece a ele para reavivar, para reanimar. Esse fogo aqui, irmãos, é um fogo purificador, é um fogo para animar, é um fogo de avivamento, para reacender a chama. Deus quer reacender a chama do teu coração, aquela chama do início da conversão, aquela chama que ardia, o que já ardeu, e alguns deixaram passar, a chama não arde mais. No passado você não perdia um culto. Vai ter novamente evangelismo dia 28, dia 26. A última sexta-feira fica marcado assim, tem que marcar a data, não é? É a última sexta-feira do mês, como foi no mês passado, não é? Vai ter evangelismo, você não faltava um. Agora não, agora está frio. Não, mas se tiver calor, não, agora está quente. Ah, não, mas eu não estou preparado. Não estou me sentindo preparado para ir. E desanimou, irmão. Desanimou. O Senhor quer reacender novamente a chama no teu coração, para fazer a obra dEle, a vontade dEle, para estar nos cultos, para trabalhar, para se envolver. O Senhor está comunicando a Moisés. Moisés, você é especial para mim. Você tem potencial, mas precisa de cura. Precisa de alguns ajustes, mas também chamar 2 vezes pelo nome significa a importância do chamado e a urgência da mensagem. O Senhor aparece a Abraão em Gênesis 22, 11, e o Senhor fala: Abraão, quando ele vai matar o menino, Abraão, não toca no menino. Abraão fala: eis-me aqui. O Senhor também aparece a Jacó, em Gênesis 46, versículo 2. E o Senhor fala para Jacó: Jacó, não tenha medo de ir para o Egito. Quando José manda chamar a família, né, Jacó está em Berseba, assim meio que vou, não vou, é para ir, não é para ir. Deus fala: Jacó. Jacó fala: eis-me aqui. Falar o nome também 2 vezes significa a importância do chamado e a urgência da mensagem. Moisés fala: eis-me aqui. Assim como Abraão falou, assim como Jacó falou. Sinal de que ele conhecia, porque a mãe dele havia ensinado. Irmão e irmã, ande com pessoas que tenham boas palavras para você. Ande com pessoas que te ensinem a fazer coisas boas. Não ande com aquela pessoa que te ensina a fazer coisa errada. Não ande com alguém que não te ensina aquilo que não é bom. Não ande com alguém que te incentiva a fazer aquilo que não é o certo. A mãe de Moisés ensinou Moisés acerca da história do seu povo. E ele fala exatamente igual a Abraão, igual a Jacó. Ele fala: eis-me aqui. E a gente só quer lembrar de Moisés quando ele fala: eu sou pesado de língua, que a maioria das pessoas vão dizer que ele era gago. A gente só quer pegar nisso, é igual Pedro, não é? Só quer pegar no Pedro que nega Jesus. Pedro fez tanta coisa boa, irmão. Tanta coisa boa. E ele se conserta. E a sombra de Pedro curava. Botava lá os doentes, para quando Pedro passasse, a sombra do cara curasse. A gente só quer lembrar do cara que negou. A gente só quer lembrar disso, não é? Moisés está aqui, irmãos. Eis-me aqui, Senhor. Porque ele entendeu a importância
importância do chamado e a urgência da mensagem, mas para que eu possa também viver um começo em Deus, para que Deus possa usar a minha vida tremenda e poderosamente, como Ele quer usar a minha, Ele quer usar a sua, eu preciso entender que o Senhor é Deus de aliança, porque o Senhor fala aqui no versículo 6, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de promessa, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Deus fez uma aliança, irmãos, e isso vai acontecer, entendeu? É aliança, aliança. Esse anel que você usa no dedo é um anel, né? A gente fala que é uma aliança, não é? Se criou o hábito de falar aliança, mas é um anel, e esse anel comunica que você tem uma aliança com alguém. É esse o sentido, né? O que está aí é um anel e comunica uma aliança. Deus aparece a Abraão quando Ele falou, eu sou o Deus de seus pais. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus fala assim, Moisés, eu sou o Deus de aliança. Eu sou o Deus de promessa. Eu não esqueço do que eu falei. Eu não esqueço do que eu prometi. Moisés, entenda, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez na Bíblia que Deus fala assim com alguém, que Deus se revela dessa forma, como o eu sou, como o Iavé, não é? Essas palavras hebraicas que não tem vogal, não é? Aí botaram lá mais ou menos Jeová, não é? Mas são 4 consoantes. E Deus aparece a Moisés e comunica a ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus de aliança, sou Deus de promessa. Eu tenho algo para a tua vida, e o que eu prometi vai se cumprir, e eu quero usar você, Moisés. Entenda isso, Moisés. Nesse momento eu penso que ele começa a ficar mais confiante, e ele vai seguindo, e Deus fala assim, Deus fala com Moisés, eu sou Deus de Isaac, Abraão, Isaque e Jacó, e Moisés precisa entender que o Senhor ouve e está atento às nossas necessidades. Deus fala para ele que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu tenho uma aliança, mas eu também escuto o meu povo. Eu estou vendo, como eu já falei no início, Deus fala assim, Moisés, meu povo está lá sofrendo, e eu estou ouvindo as orações deles. E isso também é outra coisa importante, a gente só fala daquele povo de forma negativa, irmãos, mas falar daquele povo é falar da gente, irmão. A gente vem daquele povo lá. A gente só fala dos egípcios, dos hebreus no Egito, de forma negativa. Mas o texto fala que Deus ouviu a oração deles, irmão. Aquele povo estava clamando, ainda que por conta do sofrimento, mas estava clamando. A gente não faz isso aqui na igreja, as pessoas não vêm ao altar por conta da dor, do sofrimento, para apresentar ao Senhor um pedido para alguém, ou para si. Vem para o altar para pedir ao Senhor por conta do desemprego, ou talvez uma enfermidade, mas a gente clama ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a ordem da Bíblia. Aquele povo lá estava clamando, irmão. Aquele povo lá, a gente fala, aquele povo, estavam lá orando, pedindo a Deus, e a oração deles subiu até Deus. Deus fala para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de aliança, mas eu também sou Deus que ouve as orações. Eu sou Deus que estou atento. Eu estou atento a tudo que aquele povo está passando. Irmãos, Deus está atento a tudo que eu estou passando, a tudo que você está passando. Deus está vendo os seus dias. Deus está vendo os seus dias. Deus, Ele conta os nossos dias. A geração de Caim era a geração de pessoas que fizeram muitas coisas. Você vai ver na Bíblia, né? Lá em Gênesis 3 ou 4, que eles eram pais que faziam isso, pais que faziam aquilo, Tubal-Caim do bronze e coisa e tal. Mas depois que nasceu o outro filho, que foi Sete, que se passou a invocar e adorar o nome do Senhor, começa a narrar a Bíblia, a genealogia, você vai ver lá, Gênesis 4 ou 5, e viveu tantos anos. Nasceu, teve filhos, viveu tantos anos. Porque a partir de então, Deus passou a ficar atento não ao que se faz, mas ao dia de cada um de nós. A partir de Sete, Deus começou a dar atenção a cada dia de vida. Não mais os que faziam aquilo, que fazia isso, mas olha, viveu
tantos anos, viveu tantos dias, viveu tantas horas, minutos e segundos. Deus está atento ao teu dia. Deus está atento às suas necessidades, a tudo que você passa. Olha, Moisés, eu estou vendo, aquele povo está lá, e eu te levantei para você ir lá e libertar o povo. Então Deus começa a narrar a Moisés tudo isso. Deus quer curar Moisés, Deus quer ajustar Moisés, prepará-lo para ele ir. E agora Deus dá a ele uma missão: vai lá, libertar o povo, entender que o Senhor tem uma missão para mim. Eu preciso entender, irmãos, que Deus tem uma missão para a minha vida. Você é igual a Moisés. Moisés não nasceu por acaso, ninguém nasceu por acaso. Ainda que alguém ouviu dizer que não foi planejado, não foi planejado pela mãe ou pelo pai, mas foi por Deus. Ninguém nasceu por acaso, irmãos. Você não nasceu por acaso. Você não é obra do acaso. Tem uma música que diz, né, que o acaso vai me proteger. Uma letra tão bonita daquela. Aí o cara vai desse vacilo, né? É o vacilo dessa música. Você não é obra do acaso. Você nasceu com um propósito. Moisés, você tem uma missão, Moisés. Você nasceu, ficou com a sua mãe 3 meses, ela colocou você no rio. Eu preparei todo o cenário para cumprir um propósito, para seguir um destino. Você tem uma missão. Você, irmão, tem uma missão. A missão de Moisés era libertar aquele povo. Qual é a tua missão, irmão? De repente está na tua casa a tua missão. Está na tua rua a tua missão, está na tua escola, a tua missão está na faculdade, a tua missão está no teu trabalho. É ajudar alguém, é libertar alguém, é ser instrumento de Deus na vida de alguém. Moisés, eu estou aparecendo a você aqui, estou ajustando você, fazendo você entender que eu sou Deus de aliança, que eu sou Deus de promessa, que eu ouço a oração, que eu sei tudo que está acontecendo, e você tem uma missão com o povo. Qual é o povo, irmãos? Qual é o teu povo? Quem é? Entenda isso. Você foi chamado por Deus para uma missão. De repente tem alguém, tem uma família precisando muito de você. Que você entenda isso. E você está aí achando que já era, estou com 80 anos. Eu já fui tão assim. Quando eu era mais jovem, eu fui líder de adolescente, eu fui líder de mocidade. Eu brinco com as pessoas, como eu nasci e fui criado na igreja, né, eu falo que eu fui criado mesmo, já contei aqui, penso que eu já contei aqui, né? Os meus pais eram zeladores da Igreja Batista do Rancho Novo. Então, enquanto minha mãe limpava a igreja, penso eu que eu engatinhava, né? Me engatinhava lá no tempo, que era o pastor Joel, o pai do Jaziel. E eu falo que, eu brinco que eu só não fui 2 coisas na igreja. Eu só não fui tesoureiro e presidente das mulheres. Não dava, né, irmão? A MCM, era a União Feminina. Não, a União Feminina continua, não é? Era a Sociedade Feminina, enfim, não é? Mas a gente tem muitas responsabilidades. Fui brincar com os irmãos, acabei fugindo aqui do meu raciocínio. Mas Deus tem uma missão com pessoas. Eu quero retomar esse raciocínio aqui. Deus quer te usar para abençoar famílias. De repente tem pessoas. Lembrei aqui, a gente acha que já foi tudo na igreja, não é? Mas agora eu não posso mais, não tenho mais. Tem, do teu jeito, do jeito que você é, com aquilo que você tem. Porque para encerrar, que é o 6º ponto, eu preciso entender que Moisés, aqui eu matei alguém, não importa o teu erro do passado, o passado passou. Deus quer inaugurar um novo tempo e uma nova etapa, não importa a minha idade, e o que é importante, eu já tenho na mão o que eu preciso. Mas pastor, não fiz nada de errado, eu estou bem, estou trabalhando na igreja, amém. Deus tem mais para a tua vida, porque Moisés estava trabalhando, ele já estava exercendo alguma coisa. Se você está fazendo alguma coisa, Deus tem mais. Deus tem mais para fazer na tua vida. Deus tem mais, pastor Davidson.
Pastor Douglas, pastora Zélia, pastor Emílio, pastora Sheila Boechat, Deus tem mais. Diáconos, você que tem cargo, você que não tem e não precisa de cargo para trabalhar, vai na praça agora, uma sexta-feira do mês, você vai estar lá, entregando um folheto. Se você é homem, quando aparecer um homem, é você que vai lá. Você é mulher, quando tiver lá uma mulher parado olhando, é você que vai. Você é jovem. Último agora eu abordei um rapaz de 14 anos, porque já estava o Douglas lá, já com o Douglas e o Lacerda, como rapaz lá, não é? Que entregou até o dízimo, tem que levar gasofilaço agora para a praça, não é? E tinha um rapaz de 14 anos e eu fui, não é? Deus quer te usar para chegar até pessoas. Deus tem mais, se você está fazendo, mas em especial, Pastor Davidson, Deus tem mais. Você tem feito muita coisa. Me impressiona como você consegue fazer tanta coisa. Não é? Mas Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a nossa igreja. Mas Deus quer usar cada um de nós, irmão. Para de se achar impotente. Para de achar que já era, tudo perdido. Para de olhar os teus erros do passado. Para de olhar a tua condição do passado. Financeira, não sei se você teve empresa, agora você é funcionário, não importa. Deus quer te usar, não é o fim, é o começo, vai começar agora, vai começar a partir de hoje. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Eu pedi a você que você feche os seus olhos, vamos cantar esse louvor, vamos adorar o Senhor com esse louvor, que você reflita sobre a tua vida, em nome de Jesus. Para de se achar impotente. Você tem que melhorar aí o teu senso de merecimento. Você é merecedor. Você é merecedora em nome de Jesus. E o Senhor quer usar a tua vida para ir a famílias. Moisés foi ao Egito. Deus quer te usar para ir a pessoas. Enquanto você está aí se achando pobrezinho, tadinho, não é? Chorando, lamentando o que já era. A hora é essa. Não importa a tua idade, não importa o que já aconteceu no passado. Deus te fala nessa manhã: o tempo de começar é agora, é já. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Eu sei que tu és fiel, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Eu sei que tu és fiel, tu és fiel.
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Se tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos. Deus é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa, vai cumprir. Se volte para Deus, se volte para as coisas do Senhor, esteja atento aos sinais de Deus, que a promessa, ela vai se cumprir. Se permita ser tratado por Deus, curado por Deus, ajustado por Deus, porque a promessa, ela vai se cumprir. Deus quer te usar, Deus quer te usar do jeitinho que você é, com aquilo que você já tem. Você entendeu isso? Deus não deu nada de especial, além do que Moisés precisava, já estava nele, tudo já estava nele. Aí aquela sarça, aquele fogo, trouxe avivamento para incendiar o coração daquele homem. Deus quer incendiar o teu coração, incendiar a tua vida. Tem gente esperando por você, irmão. Tem gente esperando por você, irmã. Tem famílias esperando por você, para que você vá e seja bênção, seja abençoador, seja libertador. Mas mais do que essas coisas, mas não, juntamente com essas coisas, essa igreja está esperando você. A Bíblia de Heliópolis está aguardando esse teu despertamento, para que você trabalhe, para que você possa se envolver e seja aqui neste lugar abençoador de vidas, que você trabalhe para a glória do Senhor. Irmão, irmã, não é o fim, é simplesmente o começo. Louvado, exaltado e glorificado seja, Senhor, o teu nome. Te louvamos por essa igreja tão amada e tão querida, de pessoas tão lindas e especiais, em nome de Jesus. Pessoas especiais para ti, valorosas para ti, que o Senhor chama nessa manhã cada um de nós. O Senhor nos chama 2 vezes pelo nome, dizendo: vocês são especiais, vocês têm potencial, vocês têm propósito. Aleluia, Deus, louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Desperte nessa manhã, repreenda todo espírito de inferioridade, que o Senhor venha trabalhar em cada um de nós esse senso de merecimento, entendendo que somos para ti especiais,
E o Senhor quer nos usar para uma linda e para uma grande obra. Abençoe cada membro da nossa igreja, Senhor, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Abençoe a diretoria, abençoe os diáconos, os pastores, pastor David, sua irmã Karen, toda a família. Sejamos todos nós por ti abençoados e despertados. O Senhor tem mais. O Senhor tem mais para essa igreja. O Senhor tem mais para cada um de nós. Na certeza que o Senhor nos ouve, é que oramos. E por tudo nós te agradecemos. No nome santo, glorioso e precioso de Jesus. Hoje e sempre, amém, amém e amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e as doces consolações, comunhão e o poder do Santo Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus que espalhado está por todo esse planeta, mas que o Senhor seja de uma forma linda, tremenda e muito especial com o teu povo que aqui se reúne e congrega, e com aqueles que nos assistem pela internet, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Vá em paz, em nome de Jesus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, eu sei que tu és fiel, oh, tu és fiel, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar,